Sabe aqueles momentos no esporte que a gente olha e pensa, peraí, isso não tem como ter acontecido? Que parecem desafiar as leis da física? Pois é, hoje a gente vai desvendar um desses momentos. Um único chute. Um gol que virou lenda porque, vamos combinar, ele era impossível. E olha, isso aqui não é nenhum tipo de exagero, não. O chute foi tão, mas tão inacreditável que ele saiu do campo do esporte e foi parar no laboratório. Virou um fenômeno científico. Pensa só, um lance de futebol tão bizarro, tão único, que até hoje tem físico quebrando a cabeça para entender como aquilo aconteceu. Isso por si só já mostra o tamanho do que a gente está falando, né? E onde foi que isso aconteceu? Bom, o palco para esse momento foi um amistoso lá em 1997. Era um torneio de aquecimento para a Copa do Mundo do ano seguinte. E o jogo era Brasil contra a França. Quer dizer, duas gigantes do futebol mundial frente a frente. Mas assim, ninguém mesmo, podia imaginar que uma cobrança de falta, uma simples cobrança de falta, ia se tornar a jogada mais famosa não só do jogo, mas talvez da década inteira. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Vamos tentar entender a mecânica por trás dessa mágica. Como, afinal de contas, a bola fez uma coisa que parecia desafiar a gravidade, a lógica, tudo? Bora analisar esse lance, passo a passo. Então, vamos lá. Imagina a cena. O Roberto Carlos ajeita a bola, a distância, mais de 35 metros do gol. Longe pra caramba. Aí ele toma aquela distância enorme pra correr, quase cômica, e quando ele chuta, a bola não vai na direção do gol, nem perto. Ela vai lá pra fora, na direção da lateral do campo. A trajetória era tão aberta, mas tão aberta, que um gandula, que estava a metros da trave, se abaixa instintivamente para não levar uma bolada. Naquele primeiro segundo depois do chute, todo mundo no estádio, sem exceção, pensou a mesma coisa. Essa bola vai pra fora. O goleiro francês do Fabien Barthez nem se mexeu. A barreira pulou, mas a bola passou longe, bem longe deles. Não tinha perigo nenhum ali. Parecia um erro grosseiro, um chute que deu tudo errado. E é nesse exato momento que o impossível acontece. Bem na hora que a bola parece que vai sair pela linha de fundo, ela muda de direção. E não é uma curva suave, não. É um desvio brusco, violento, como se uma força invisível puxasse ela de volta para o gol. O segredo, o giro absurdo que o Roberto Carlos colocou na bola, batendo com a parte de fora do pé. Isso cria uma diferença de pressão no ar, um fenômeno que a ciência chama de efeito Magnus. Só que, naquele dia, esse efeito se manifestou de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. E o final da história é simplesmente chocante. A bola completa essa trajetória maluca e entra no cantinho do gol, ainda beijando a trave antes de morrer na rede. E o Barthez, um dos melhores goleiros do mundo na época, ele nem se mexeu. Ficou lá, parado com as mãos na cintura e uma cara de que não está entendendo absolutamente nada. Ele e todo mundo no estádio foi só testemunha de algo que, sinceramente, não parecia ter explicação. Mas o impacto desse chute, claro, foi muito além do resultado daquele jogo. A gente precisa entender como esse momento virou um verdadeiro ícone do esporte mundial. Então, o legado desse gol é gigante, né? Primeiro, ele é icônico. A imagem daquela curva é uma das mais famosas da história do futebol. Segundo, como a gente já viu, virou objeto de estudo científico porque o efeito Magnus nunca tinha sido visto daquele jeito, de forma tão extrema. E por fim, virou um marco, uma referência. Sabe, virou a régua que a gente usa para medir o que é genialidade, o que é desafiar o impossível dentro de campo. No final das contas, o gol do Roberto Carlos serve para lembrar a gente de uma coisa. O esporte, de vez em quando, nos dá de presente momentos que parecem pura ficção científica. E isso leva a gente a uma pergunta para se pensar. Fora do futebol, qual foi o feito mais impossível já visto nos esportes? Aquele momento que fez o mundo parar e todo mundo se perguntar como isso foi possível.